Um bom dia, um grande bom dia. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia nesta terça-feira, 7:30 da manhã. Abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 26. Sim, Gênesis capítulo 26. Já vão aí então se ajeitando, já vão pegando seus lápis, suas canetas, aquele marca-texto favorito, aquela caneta da sua cor favorita, aquele que você sempre gosta de fazer anotação. Se quiser, se precisar, né, além da Bíblia, pegue um caderninho para você anotar suas ideias. É sempre legal ter um lugar para você anotar o que você pensa, as coisas que você lembra. E antes então de começarmos a leitura do capítulo 26, vamos então fazer uma oração para pedir a presença do Espírito Santo conosco. Oremos, Pai amado e querido. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é soberano, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor é criador sobre todas as coisas, o Senhor é o nosso criador, o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o nosso salvador, Pai. Agradecemos por tudo isso, agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos dá, agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos concede, agradecemos pelo teto que nós temos, pela cama, agradecemos pela noite de descanso e agradecemos agora, Pai, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de abrir e estudar a Tua Palavra, Pai. Hoje nós vamos abrir em Gênesis capítulo 26. Que o Senhor seja conosco através do Espírito Santo, nos dando o entendimento, nos dando a inteligência, nos dando a sabedoria para nós compreendermos o que nós iremos ler aqui, Pai. Seja com todos aqui que estão acompanhando o Bora Ler a Bíblia ao vivo e seja também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém. Muito bem, gente. Revisando rapidinho o que nós estudamos ontem, no capítulo 25 de Gênesis, nós vimos algumas coisas. Nós vimos primeiro a morte de Abraão, falando que Abraão morreu, foi sepultado lá na caverna de Macpelá, onde a Sara já tinha sido sepultada. Vimos que Isaac e Ismael, os dois irmãos, meio-irmãos, foram juntos sepultar o pai. Então você vê que a relação dos dois era próxima. Nós vimos depois a descendência dos filhos de Ismael e fomos direto depois para o nascimento de Esaú e Jacó. Esses dois irmãos aí vão dar problema. Já estão anunciando aqui, anunciaram ontem no capítulo 25 que os dois povos se separariam, um seria mais forte que o outro, que o mais velho serviria o mais novo. Aí vimos ontem Isaac, que significa, quer dizer, Jacó, que significa aquele que age traiçoeiramente, aquele que é traiçoeiro, astuto. Ele agindo com astúcia, enganando o irmão e pedindo para o irmão ali o dom do filho mais velho, né? O dote, ali, o direito de ser o filho mais velho. Eu expliquei o que significa tudo isso. E Esaú vende por um prato de lentilha vermelha, gostosa, e é por isso também que os descendentes de Esaú não são chamados de esaunitas, e sim de edomitas, por causa de Edom, vermelho, avermelhado. Tanto ele era avermelhado, diz que ele era ruivo, quanto o prato de lentilhas também era avermelhado, então ele fica conhecido como Edom. Hoje vamos para o capítulo 26. Mais uma vez, a história se repete, mas vamos ler aqui, e aí eu vou fazendo os comentários, vou fazendo os inputs. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, Gênesis 26, verso 1 começa assim. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E agora Deus aqui vai confirmar de novo a aliança,
agora com Isaac. Olha que lindo. Permaneça nessa terra, terra de Gerar, mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu, e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E assim Isaac ficou em Gerar. Aqui nós temos a confirmação de novo da aliança, agora com Isaac. Deus aparece aqui falando com Isaac. Falando assim, Isaac, não faça o que seu pai fez lá atrás. Igualzinho na época de Abraão. Deu uma fome na região onde eles estavam. E, quando nós vemos a história, Abraão vai para o Egito. E dá todo aquele rolo com o faraó, com a esposa dele, tá? Fugindo da fome. Aqui ele estava indo para o Egito, só que ele estava ali naquela região de Gerar ali, do rei Abimeleque. Depois nós vamos falar de novo de Abimeleque. E, em vez de ele continuar descendo, Deus fala assim, não, para aí, confia em mim. Você não precisa ir para o Egito, não. Fica aqui nessa terra, não sai daqui que eu vou dar tudo isso aqui. E aí ele confirma de novo. Falar que a descendência dele, através da semente dele, todos os povos da terra serão abençoados. Tudo ali seria dele. Que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu. Mas ele coloca um motivo aqui, o porquê que vai acontecer isso tudo. Porque, no verso 5, Abraão me obedeceu. A obediência aqui completamente ligada aos termos da aliança. A bênção da aliança, as bênçãos da aliança, por mais que elas sejam eternas, por mais que elas tenham sido dadas por Deus, elas têm um condicionamento. O condicionamento é, cara, você continua a me obedecer e a aliança continua. Esses são os termos da aliança, inclusive os termos que continuam de uma outra aliança até os dias de hoje, até Jesus voltar. A obediência é a base do nosso relacionamento, da aliança com Deus. Não existe, eu vou frisar aqui, não existe relacionamento com Deus sem obediência. Se você acha que está naquela vibe de que Deus, cara, Deus deixa tudo, Deus é amor, Deus é sei lá o quê, e tá tudo legalize, e tá tudo tranquilão, e você pode fazer tudo, notem que a base do relacionamento, do zero, da página zero da Bíblia, até o fim da Bíblia, até lá em Apocalipse, a base é obediência. Nós estudamos recentemente, aí um mês e meio atrás, nós estudamos muito sobre o livro do Apocalipse, e lá é ressaltado a importância da nossa obediência no relacionamento. E aqui é dado o motivo das bênçãos da aliança por conta da obediência de Abraão. Não só da bênção de Abraão, mas como Deus já estava chamando a atenção para Isaac. Isaac, Abraão me obedeceu e acontece isso. Eu sou fiel. Continue me obedecendo. Continue fazendo igual o seu pai. E os termos da aliança continuarão. As bênçãos da aliança irão continuar. E aqui é colocado, no verso 5, eu achei isso muito interessante, eu grifei, que ele coloca todas as expressões usadas basicamente na Bíblia para obediência a Deus. Então, Abraão obedeceu meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Tudo isso, na época de Abraão, já existia. Tem gente que fala assim, decretos, preceitos, mandamentos. Mas como assim mandamentos? Esses mandamentos são dados só lá na aliança do Sinai com Moisés. Que leis, que preceitos? Cara, nós não sabemos, nós não temos acesso à história, nós não sabemos como esses decretos, estatutos e todas as leis foram passadas para Abraão. O fato é que Abraão conhecia todas elas. E um fato importante é que isso foi dado a Abraão bem antes de Sinai, bem antes de qualquer tábua de 10 mandamentos, bem antes de qualquer coisa, mostrando que a lei de Deus, as leis, decretos, preceitos, estatutos,
não dependem de uma montanha e alguém receber essa lei na mão numa tábua. Não, isso já existia desde a criação do homem. Isso nós vimos desde lá de trás que já existiam as leis. Quem disse para Abraão que ele tinha que devolver o dízimo para Melquisedeque? Como que Abraão sabia disso? Como que Melquisedeque, que nós já falamos disso, sabia dessas coisas? Existem muitos mistérios, muitas coisas que não são ditas na Bíblia. O fato é que Abraão guardou tudo isso. Guardou tudo isso. E a bênção da aliança continuava. E assim, verso 6, Isaac ficou em Gerar. Mas a história a gente sabe que se repete aqui. Isaac, ele obedece a Deus. Isaac fala assim, beleza, Deus pediu para eu ficar aqui, mesmo contra todos os prognósticos. Eu estou olhando a terra aqui, eu estou vendo que está dando seca, eu estou vendo que vai dar ruim. Mesmo ele observando, olhando, achando que, vai dar ruim, eu vou confiar em Deus. Deus pediu para eu ficar nessa terra aqui, eu vou ficar aqui. O que é Deus? O que é a seca falando se Deus está falando para mim para eu ficar? A gente vê um alto aqui. Mas olha só, né? Altos e baixos. Essa é a nossa vida cristã, essa é a nossa jornada, e não poderia ser diferente com os patriarcas. Verso 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é a minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Olha, de duas uma, gente. Ou estes homens eram extremamente apaixonados, a galera dessa família de Abraão era extremamente apaixonada e via as mulheres como as mulheres mais belas do universo, mesmo elas não sendo bonitas assim. Ou realmente a linhagem de Abraão tinha um gosto refinado por mulheres bonitas, porque o medo de perder a vida por causa dessas mulheres. A gente vê a história de Abraão. Abraão faz isso por 2 vezes, não uma. Abraão faz isso 2 vezes, com o faraó e com Abimeleque. Agora aqui, o filho com certeza tinha ouvido essa história do pai. O pai falando, filho, não seja marcolino igual teu pai vacilou, teu pai fez isso, teu pai fez aquilo. A gente vê uma expressão de fé de Isaac, ficando na terra, Deus falando, fica aqui, tá dando seca, mas pode ficar aqui que eu vou te abençoar. E do nada agora, de novo, ele mentindo, com medo de ser morto, com medo de roubarem a esposa dele, de pegarem a Rebeca e matarem ele no lugar, ele mente, falando que era irmã. Mas nós já descobrimos aqui, nós já lemos antes, que a mentira aqui tem perna curtíssima. E olha só. Verso 8. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Então ele já estava ali há muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, que dá uma paradinha aqui. Lembra que, se vocês não lembram, não viram os episódios anteriores, Abimeleque, muito provavelmente, é o termo usado para quem era rei dos filisteus. Não que o nome dele era Abimeleque, é como se chamasse o faraó. O faraó do Egito, a gente fala que é o Abimeleque dos filisteus. Porque o Abimeleque lá de trás já tinha passado muito tempo, já tinha passado, sei lá, mais de 100 e tantos anos. A probabilidade de ser o outro Abimeleque, e tem um outro que vai aparecer aqui, o outro Ficol, que era o comandante do exército. Então, provavelmente, os termos Abimeleque e Ficol não são nomes próprios, mas são títulos dados tanto ao rei dos filisteus quanto ao comandante dos exércitos. Então, aqui é outro Abimeleque, provavelmente, e aqui provavelmente é outro Ficol que nós iremos ler. O fato é que Abimeleque estava lá, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. E, gente, não sejamos aqui inocentes. Não era qualquer carícia. Era uma carícia em que Abimeleque viu e falou assim, rapaz, isso irmão não faz com irmã, não. Abimeleque olhou assim e falou assim, cara, não
Esse tipo de carícia aqui, gente, que é descrito aqui, é carícias íntimas. Não sabemos o contexto. Eu sei que Abimeleque estava lá de uma janela, que brota uma janela aqui na história, do palácio dele, da cidade dele ali fortificada. Então ele estava lá, de repente ele olha e vê Isaac acariciando a Rebeca ali, no mora em love ali os dois, vai saber em que contexto, onde que eles estavam, ali achando que ninguém estava vendo, né? Dando aquela namoradinha assim debaixo da árvore, ali escondidinho ali, mas Abimeleque, o rei, viu. Então, verso 9, Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? Aí a casa caiu de novo, né? Aí a gente vê que essa família sempre cai do horse. Mentira. Galera, essa família cai do camelo, porque, cara, olha isso. Isaac com aquela cara de sem graça, mesma cara de pastel do pai, coçando assim a cabeça, a nuca aqui atrás. Então, porque pensei que poderia ser morto por causa dela. Verso 10, então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Olha o medo de... Cara, olha o medo que Abimeleque tinha de acontecer. E aqui, graças a Deus, ninguém tinha ido para cima de Rebeca, diferentemente do que tinha acontecido com Abraão. Tanto Faraó quanto Abimeleque, os dois tinham ido para cima de Sara. E Sara tinha ido, só que não tinha consumado. Foi ali nos 45 do segundo que Deus livrou. Aqui ainda, Deus protegeu e ninguém tinha colocado os olhos em cima de Rebeca. Mas o fato da mentira aqui não pode ser desfeito. Isaac mentiu para se livrar. Falou que Rebeca era sua irmã. Abimeleque descobriu, porque pegou os dois no flagra ali, ó. Mas e aí agora Abimeleque adverte e fala: quem tocar neste homem ou nessa mulher certamente vai morrer. Verso 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Mesmo, cara, olha que incrível, né? Mesmo nos vacilos, mesmo a gente ficar pensando: nossa, se a gente fizer coisa errada, Deus vai castigar a gente. A gente tem uma ideia muito errada da noção de justiça e recompensa e coisa. Nós somos condicionados assim: eu faço uma coisa certa, logo eu sou recompensado. É tipo a foquinha, né? A foquinha tá lá, faz um truque, aí ganha um peixinho. Faz um truquezinho, ganha um peixinho. Nossa, a sociedade é assim. Eu faço um truque bom, eu ganho um peixinho. Eu estudo, faço uma prova boa, ganho uma nota boa. Faço um negócio legal no trabalho, sou promovido no trabalho. E o inverso também. Faço alguma coisa errada no trabalho, sou punido. Vou mal na prova, estudo mal, tiro nota ruim. É sempre isso, ação e reação. A minha ação provoca uma reação. Nós estamos acostumados com isso. E a gente transfere esse nosso conceito completamente terreno, falho, pecador, para Deus. Então a gente pensa assim: a minha reação, a minha ação vai causar uma reação em Deus. Eu estou fazendo uma coisa errada, logo Deus vai me punir. Mas não funciona assim, gente. Não funciona assim, graças a Deus por isso. Imagina, toda vez que a gente fizesse uma coisa errada, Deus fizesse algo punindo a gente. Deus não pune a gente por fazer coisa errada. Deus ama a gente apesar das nossas coisas erradas. Deus quer continuar abençoando a gente. O que acontece é que nós, quando nós desobedecemos, nós nos colocamos fora do raio de ação de Deus. A gente se coloca fora. A gente não quer muitas vezes que Deus abençoe a gente. Às vezes a gente não quer. E às vezes a gente vê isso como Deus agindo para punir. Mas não. Aqui, ó, olha o vacilo de Isaac, falando tudo isso, mentindo que era irmã. E aqui aparece ele plantando algo que não era costume da família dele. Família de nômades, eles cuidavam de rebanhos, não eram agricultores. E mesmo assim, Isaac formando ali. Lembra da fome? Lembra que da fome, comida, estava faltando comida. Isaac plantou, formou lavoura e colheu 100 por um. Porque Deus, o Senhor, o abençoou. E não só isso. O homem, verso 13, enriqueceu
E a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejavam. Os filisteus taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Começou a sabotagem, a famosa inveja, né? A grama do vizinho começou a ser muito mais verde. Eu não vou atrás descobrir o porquê que a grama do vizinho aqui era mais verde. É muito mais fácil eu ser invejoso e tentar sabotar do que eu tentar ver e copiar. E no caso aqui, se eles tivessem copiado, a fonte da riqueza de Isaac era a confiança de Isaac em Deus. Era o relacionamento de Isaac com Deus. Nós sempre vamos olhar para a grama do vizinho mais verde. A tendência é a gente invejar e falar mal. Olha, tá, certeza, tá. A pessoa tá rica ali, certeza que tá desviando grana, certeza que tá com esqueminha, certeza que é lavagem de dinheiro. A gente sempre vai tentar puxar a sardinha pro lado ruim. A pessoa não pode estar sendo próspera de graça. A pessoa não pode, ela está fazendo uma coisa errada. E aí rola inveja. E o próximo step, né? Muitas pessoas, graças a Deus, param no estágio só de ficar invejando, que já é ruim. Mas existe o próximo passo que a galera já parte para sabotagem. E aqui os filisteus foram para sabotar. Falaram, não, bicho, o cara tá muito rico. Você tá maluco? Vamos começar a tampar todos os poços aqui. Vamos matar todos os bichos dele de sede aqui. Verso 16. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Já começou a temer. Lembra que tinha acontecido a mesma coisa com Abraão. Só que com Abraão, Abimeleque vai fazer uma aliança. Ele não expulsa. Fala assim, cara, na verdade, toda a minha terra aqui, ó, fique por aqui. Mas vamos fazer uma aliança. Pra você não me atacar. Eu sei que você está muito poderoso. Aqui não. Aqui o outro Abimeleque vaza da minha terra. Verso 17. Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar, os filisteus, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa! Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E aí sim, ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, que significa: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Mais uma vez Deus aparecendo para Isaac e confirmando a aliança. Verso 25, Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Aqui a gente vê a paciência de Isaac, né, cara? Muitas vezes a gente não tem essa paciência. Os servos ali, os pastores de Gerar, os filisteus sabotando. Aí toda vez que ele cavava um poço, a esposa dizia: não, essa água aqui é nossa. Ele podia muito bem ter brigado. Falar assim: não, essa água aqui é nossa, a gente não vai sair daqui, esse poço aqui é meu. Não. Ele cavou um poço, a galera reclamou. Ele pacientemente sai, cava outro poço, reclamam de novo, e ele vai indo até a hora que ele fala: até a hora que eles não vão reclamar. Até que ele chegou num lugar que ele em Berseba, onde ele cava um poço, não há contestação, não fala que a água é deles. Ele fala assim: então vou ficar por aqui. A paciência e o desejo de não treta de Isaac. Isaac poderia ter querido tretar, ir para a guerra, como ele estava muito poderoso nessa época. Mas ele resolveu a paz. A gente vê que ele já tinha uma predisposição à paz, e nós vamos ver aqui na sequência a predisposição dele de paz e amor, de fazer amigos e tudo mais. Esse espírito, o fruto do espírito da paz que habitava em Isaac. Verso 26. Por aquele tempo veio ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Lembrando que a probabilidade que eu já disse, que Abimeleque e Ficol são nomes
Não nomes próprios, mas são nomes das funções, tanto para rei quanto para comandante dos exércitos. Então eles foram visitar Isaac. Isaac lhes perguntou, por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Tipo, mano, né? Vocês me chutaram dali, seus servos. Verso 28, olha que louco isso de novo, né? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. De novo, e aí a mesma história com Abraão se repete agora com o filho. Os reis pagãos, um lugar pagão, que adorava diversos outros deuses, que tinha rituais completamente desprezíveis, enxerga em Isaac a presença do Senhor. E eu faço a mesma reflexão para você que está ouvindo nessa manhã. As pessoas, quando te olham, elas podem falar isso? Elas podem falar que vemos claramente que o Senhor está com você? As pessoas podem dizer isso quando te olham, quando se relacionam com você, quando trabalham com você, quando estudam com você, quando veem você no ambiente familiar, onde quer que você esteja. As pessoas, quando olharem para você ou quando olham para você, quando as pessoas olham para mim, será que as pessoas falam assim, cara, vejo claramente que o Senhor está com você? E aí aqui, o rei Abimeleque ficou e falou assim, cara, vamos fazer uma paz com esse cara, porque Deus tem abençoado muito ele. E olha, Isaac poderia simplesmente ter falado não. Tô de boa, cara. Vocês me expulsaram, seus servos me sabotaram, vários poços, fizeram eu sair ali de onde eu estava. Não, não quero. Mas não, olha o que Isaac faz. Isaac, verso 30, ofereceu-lhes então um banquete. E eles comeram e beberam. E na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Muito provavelmente a aliança de cortar os animais, todo aquele ritual da aliança, de passar por dentro dos animais e firmar a aliança. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Isaac aqui ele não só faz uma aliança, Isaac ele dá um banquete para eles, junto à mesa, abre a mesa com eles, abre a mesa dele para o rei dos filisteus. Comam aqui, vamos celebrar esse tratado de paz. É na mesa que as diferenças somem. É na mesa que tudo é resolvido. Verso 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água! Verso 33. Isaac deu-lhe o nome de Sebá. E por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Existe essa cidade até hoje. Você pode visitar, depois você dá um Google, escreve Berseba lá e você vai ver que existe essa cidade até hoje lá. E o verso 34 e 35, né, já dando um outro tom agora, muda o foco. E olha só. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elom, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Esaú com 40 anos, então logo Isaac tinha 100, porque Isaac tinha 60 anos quando Esaú e Jacó nasceram. Esaú aqui, como eu já disse no episódio de ontem, Esaú não ligava muito para nada, né? Ele não estava nem aí para a espiritualidade, ele não estava nem aí para a aliança, ele não estava nem aí para nada. Inclusive, ele não estava nem aí para algumas coisas muito importantes. Primeiro, ele escolhe duas mulheres, ele já estava ali na poligamia, né? E segundo, ele escolhe mulheres hititas ali, cananeias, da região, pagãs, sem fundamento, sem base nenhuma, não adoravam o Deus verdadeiro. E Esaú escolhe essas duas, ele casa com as duas, muito provavelmente uma na sequência assim da outra, não tem muito espaço de tempo aqui, e fala no final que essas duas noras amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Elas foram o motivo de dor de cabeça para os pais de Esaú. Oh, desgraça, viu? A importância de escolher a pessoa certa para sua vida, cara.
muito importante. Mas assim nós terminamos o capítulo 26. Nós vimos muitas coisas aqui, mas terminamos. Coisas importantes que nós vimos aqui hoje. A fé de Isaac, de ficar na terra. O tombo de Isaac, mentindo que Rebeca era sua irmã. A casa caindo para Isaac, quando Abimeleque descobre ele tendo que... né? Depois Deus abençoando Isaac. Muito. Aí você fala assim, cara, mas é muito louco, né, pastor Gustavo? Isaac vacilando, Isaac pisando na bola e Deus abençoando ele. Cara, mina, não é o que você faz ou deixa de fazer que vai... né? É independente. Deus deseja te abençoar. O que vai separar, o que vai causar essa pausa de bênção é quando você se coloca fora. Quando você deixa de obedecer a Deus, de você obedecer seus mandamentos, seus decretos, seus estatutos. Qual a outra palavra? Leis, preceitos, mandamentos, decretos, estatutos. Deus deseja te abençoar. E não é uma relação de causa e efeito. Não é o que eu faço que vai deixar de Deus fazer alguma coisa por mim, ou se eu faço algo bom, Deus vai fazer algo bom para mim. Essa relação é completamente deturpada. Esse pensamento nosso, nessa relação de eu faço uma coisa boa e Deus faz uma coisa boa para mim, eu faço uma coisa má e Deus faz uma coisa má para mim, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A ação de Deus independe de nós. A bênção de Deus sobre a sua vida independe de você, independe das trapalhadas que você faz. O que depende é você, a bênção, o que depende é você continuar amando a Deus. É você colocando a Deus em primeiro lugar na sua vida, obedecendo Ele. A relação nossa com Deus é de amor e esse amor gera obediência. Deus deseja continuar te abençoando, independente dos teus vacilos. E nós vimos aqui o acordo entre Isaac e Abimeleque, e no finalzinho nós vimos aqui então, só revisando, que Esaú me casa com duas ali hititas da região ali da Cananeia, e essas duas foram motivo de amargura para os pais de Esaú. E veremos as consequências disso mais para frente. Por hora vamos terminar aqui, vamos fazer uma oração e encerrar o estudo do capítulo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, lhe agradecemos muito pela leitura de hoje, pelo estudo da palavra de hoje. Hoje vimos detalhes ali da história de Isaac, ele indo para a terra de Gerar, igual o pai dele, vacilando igual ao pai dele, mentindo igual ao pai dele, a casa caindo igual ao pai dele. Ele fazendo uma aliança com o rei Abimeleque, igual ao pai dele. E o Senhor abençoando Isaac igual o Senhor abençoou o pai dele, igual o Senhor abençoou Abraão, Pai. Nós vimos aqui que a sua ação, Pai, independe dos nossos vacilos. Contanto que a gente continue se arrependendo, pedindo perdão e voltando para os seus braços, Pai. Essa dinâmica de nós tropeçarmos, cairmos, vacilarmos, pecarmos, nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, perdoar, Pai, tem que ser constante. Porque pecar a gente não vai deixar de pecar mesmo. Agora, a gente pedir perdão, reconhecer o nosso vacilo, Pai, depende de nós. Que o Senhor coloque no nosso coração o Espírito Santo para nos despertar esse desejo, Pai, de buscarmos a Ti constantemente. E a gente entender que não é porque a gente vacila ou porque a gente faz uma coisa certa que isso vai, né, afetar o relacionamento. Se eu fizer uma coisa errada, o Senhor vai punir a gente. Se a gente fizer uma coisa certa, o Senhor vai passar a mão na nossa cabeça. Não é assim que funciona, Pai. Nós estamos vendo aqui na Bíblia que a bênção vem quando o Senhor quer que venha. Independente de se a gente faz uma coisa certa ou uma coisa errada, Pai. Que o Senhor coloque isso na nossa cabeça. Que a gente se mantenha fiel a Ti, independente, Pai. Se vier bênção ou se vier coisas ruins. Se acontecer coisas ruins na nossa vida, se vier coisas boas na nossa vida, se nós estivermos em contato contigo, nós sabemos que não importa. Isso vai ser uma bênção, porque às vezes pode ser um livramento que o Senhor está nos concedendo quando nós estamos ali pedindo algo e o Senhor retira coisas da nossa vida, Pai. Nos dê essa fé para nos mantermos firmes em Ti, independente da situação, e que a gente seja menos vacilão aqui que, que o Isaac, que Abraão foi, que a gente às vezes querer dar um jeitinho
querer te dar uma mãozinha, querer consertar a situação por nós mesmos. Que o Senhor coloque o nosso coração para te deixar o controle completamente nas suas mãos, Pai. Seja com todos que estão aqui, Pai. Seja com todas as famílias aqui também representadas. Nos dê um ótimo dia, Pai, com as suas bênçãos e com a sua proteção. Perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Seja com os menos favorecidos, seja com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que, não esqueçam, amanhã, olha só, cara, amanhã, dia 9 de fevereiro, estaremos completando um ano de Bora Ler a Bíblia. Sim, amanhã fará um ano que começamos lá no livro de Daniel, Daniel capítulo 1, e rodamos a Bíblia até Apocalipse, e agora já voltamos para Gênesis, um ano. Então amanhã vai ter uma surpresinha aí para vocês, se Deus quiser. Então não percam amanhã. Amanhã tem festa do Bora Ler a Bíblia. Muito bem. Se é a primeira vez que você está ouvindo aqui, entrando na nossa sala do Bora Ler a Bíblia, se é a primeira vez que você está acompanhando a live, ouvindo o nosso podcast, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos Gênesis capítulo 26, amanhã nós estudaremos Gênesis capítulo 27 e assim por diante. Então, se é a primeira vez que você está entrando e você gostou do projeto e quer acompanhar, se você está aí no Clubhouse, me adiciona como seu contato no Clubhouse. Ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado ou avisada toda vez que eu abrir a sala do Bora Ler a Bíblia. Se é a primeira vez que você está acompanhando a nossa live aqui no Instagram, você está vendo esse perfil pela primeira vez e gostou do projeto Bora Ler a Bíblia, me adiciona como seu contato aqui no Instagram. Vai lá no meu perfil, tem um sino de notificações também. Clica lá e fala assim, para ser notificado, avisado toda vez que eu iniciar a live. Nós sabemos que o Instagram, ele anuncia live, mas ele não anuncia para todos, ele joga aleatório. Se você deixar aquela notificação avisada, você será notificado toda vez que eu iniciar a live. Caso você perca, você não consiga acompanhar ao vivo aqui, 7h30 da manhã, às 8 da manhã, às 8h30 de final de semana e feriados. Caso você perca, nós temos o nosso podcast no Spotify. E nós subimos o vídeo da live do Instagram para o nosso canal no YouTube. Então, no Spotify você pode procurar por Bora Ler a Bíblia. E no YouTube também por Bora Ler a Bíblia. E você vai caçar lá e vai encontrar. E principalmente, eu falo aqui, se você tem gostado do projeto, se você tem assistido, acompanhado, se você tem lido e tem visto que tem acrescentado, compartilha isso com as outras pessoas. Fala para tua amiga, fala para o teu brother, fala para tua mãe, fala para o teu irmão, fala para as pessoas assim, gente, tem um pastor lá meio doidão, todo dia de manhã ele fala diferente e ele está lendo a Bíblia, ele está estudando a Bíblia. Convide as pessoas para aumentar a família do Bora Ler a Bíblia. É um projeto completamente despretensioso, com a única pretensão de ler a palavra e fazer vocês a retomarem o estudo da palavra. Beleza, gente? É isso. Um beijo para vocês, um abraço para todos vocês aí e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia. Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 27. Um beijo, um abraço para vocês. Valeus e falous.